Bom, gente, sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula da semana 2, né? A gente vai ter o terceiro vídeo, mas como cada semana provavelmente a gente vai ter dois vídeos, esse é o primeiro vídeo, a primeira parte da aula da segunda semana. Assim ficou o nosso arquivo depois da nossa aula da semana primeira, né? Da semana 1. E aí agora a gente vai ver o que a gente vai ter nessa aula. Para isso a gente vai abrir a ementa. A gente está nessa semana. A gente vai ver a continuação, né, da planta e nela vamos ter inserção de blocos, como fazer cotas, como fazer escalas, como imprimir, como executar uma planta, como fazer um carimbo e vamos conhecer um pouco sobre formatos. E a gente ainda tem uma atividade para hoje. Então vamos lá. Aqui vocês perceberam que a gente tem o nosso arquivo já com paredes, com janela, com porta, com vários símbolos, né, que vocês viram fazer na aula passada. E aí tem uma coisa importante que eu já quero falar. A primeira coisa, inserção de blocos. Tudo que a gente fez aqui está desenhado, né? A gente não trouxe nada de fora. A gente pode criar os nossos próprios blocos. Blocos são um conjunto de linhas. Percebam que se eu encosto o meu cursor sobre a geladeira, ele vai meio que pré-selecionar objetos separados. Quando eu crio um bloco, se eu clico e arrasto de cima para baixo, eu seleciono todas as linhas desse meu objeto. E se eu digito B, Enter, que é bloco, né, é criar um bloco, aí ele abre essa caixinha. Aí ele pede um nome. Eu posso criar o meu bloco, vou colocar geladeira, por exemplo. Daí ele pede um ponto base. Eu posso ou deixar especificado de maneira aleatória ou apresentar um pick point. O pick point é o ponto de referência. Eu gosto de apresentar o ponto de referência porque depois eu consigo mover esse bloco a partir desse pontinho. E gosto sempre que ele fique centralizado. Então pode ser aqui, aqui, qualquer ponto médio da geladeira, pode ser nessa posição. E aí eu vou clicar em OK. Percebam que depois que a gente cria o bloco, se eu só encosto o meu mouse, ele já pré-seleciona todo o objeto. Então, essa aqui é a diferença. A diferença do bloco para o objeto comum é essa. Agora, se eu quiser só mover minha geladeira, eu posso só clicar no bloco, ele já me dá lá o pick point que eu cliquei, eu clico e arrasto. Eu movo meu bloco. Vocês viram que a Ashura deu uma modificada? Eu vou mover essa Ashura para o lado, vou fazer os meus blocos, depois eu vou aplicar a Ashura de novo. Então, eu fiz o bloco da geladeira, agora eu vou fazer o bloco do fogão, a mesma coisa, seleciono tudo, digito B, Enter. Esse vai ser o meu fogão 6 bocas. E vou especificar também um ponto de referência, eu gosto sempre de colocar no centro. Ok, temos o bloco de fogão e de geladeira. Aqui também eu vou fazer um bloco da pia, B, Enter. E a mesma coisa, vou inserir o ponto médio. Posso fazer isso com os bancos também. Seleciono o banco, B, banco, ponto de referência, pode ser esse meio ou o meio de baixo. Como eu já criei um bloco aqui, eu não quero que esses outros dois sejam blocos diferentes. Vou mostrar para vocês por quê. Olhem só que legal. Quando eu tenho blocos reproduzidos, se eu altero um, eu altero o outro também. Vou dar um exemplo. Vou apagar esse banco. Vou copiar esse banco aqui para o lado com a mesma medida, né? 70 centímetros. E aí vocês vejam que agora eu tenho esse bloco reproduzido e esse objeto comum.
Vamos supor que eu crie esse, vou criar outro bloco para esse. Vou colocar ele como banco 2 e vou especificar o ponto aqui. Olha só que legal. Não gostei desse banco. Ele não ficou legal e eu preciso editá-lo. Eu vou clicar 2 vezes no meu bloco. Aí eu vou clicar em OK para mostrar que eu quero editar o bloco que se chama banco. Ele abre uma janela diferente. Aí vamos supor que eu queira fazer algumas alterações, deixá-lo um pouco mais bonitinho. Eu vou usar, por exemplo, o comando fillet, que é aquele que une as pontas. Eu posso unir as pontas e arredondá-las. Para isso eu vou usar F, Enter, de fillet. E aí eu vou usar a opção de rádios. Aí eu vou digitar R e Enter. Aí ele me pede qual é o raio. Eu quero arredondar as quinas a 5 centímetros, num raio de 5 centímetros. Ok, ele pede o primeiro objeto e pede o segundo. Vou repetir o comando com Enter, primeiro, segundo. Vamos supor que a modificação nossa seja essa. E aí, para ele ficar mais bonitinho, eu vou colocar como se fosse uma noção de abaloamento. Então, vou dar um offset para dentro de 1 centímetro. A parte de fora posso deixar no layer 2. Aqui também no layer 2, só para vocês verem a alteração. E vou aqui, ó, em Close Block Editor. Eu vou fechar o editor de bloco. Ele pergunta se eu quero mudar. Que diz as mudanças que você fez podem não ser salvas. O que você quer fazer? Eu quero salvar as mudanças para esse bloco, banco. Eu não quero descartar. Então, vou clicar em Save the Change to Banco, ou salvar as medidas para banco. Vejam só o motivo de eu criar um bloco e reproduzi-lo depois. Se eu editei esse meu primeiro bloco, todos os outros também são editados. Então eu não gosto de fazer blocos separados, e essa que é a maior vantagem de usarmos um bloco. Então eu vou apagar esse e vou copiar de novo. Eu posso ou clicar em qualquer referência, arrastar e digitar a medida, ou pegar uma referência que eu já tenho. Eu posso pegar, por exemplo, a partir desse ponto médio do meu banco até o próximo ponto médio, que também vai ser 70. Então, essa aqui é a maior vantagem de se trabalhar com blocos. Eu quero também fazer um bloco da minha porta. É ótimo fazer bloco de porta, porque nos ajuda demais, principalmente se a gente precisar fazer uma mudança em alguma. As outras também vão mudar. Então, eu vou digitar Enter e vou digitar, eu vou colocar porta de 80 com parede de 15. Porque eu vou ter que especificar depois, que vocês vão ver ao longo das práticas de desenho, que a gente tem representações diferentes de espessura de parede. Então, nesse caso, é para parede de 15. E eu vou especificar o ponto de referência aqui no cantinho da porta. Ok. Pronto, temos todos os blocos. E aí, o que vocês podem fazer vocês podem buscar blocos diversos. Por exemplo, existe uma biblioteca de blocos, se eu não me engano, se chama CAD Blocos. Olha só que interessante, aqui tem um tanto de coisa. Vamos supor que eu queira, vamos ver ainda o que nos falta aqui. Vamos supor que eu queira fazer, não gostei desse bloco de cuba, eu quero mudar a minha cuba. Essa cuba não tá legal. Aí eu venho aqui no CAD Blocos e vou buscar um bloco de cuba. Acessórios. Aqui, cozinhas. Olha só o tanto de bloco que tá abrindo. Cozinha, acessórios, equipamentos. Vamos ver se a gente acha algum de cubas
aqui. Olha só o tanto de cubas. Vamos baixar o arquivo. Aí vocês vão ver que vai abrir um arquivo à parte. Ok. Vejam só o tanto de bloco que abriu. Aí eu decidi que eu não quero mais aquela cuba. Agora eu quero uma cuba dupla. Então eu quero essa cuba aqui. Vou digitar Ctrl C para copiar, como a gente copia texto mesmo, e vou voltar lá para o meu arquivo e vou colar com Ctrl V. Percebam que ele está em uma camada, um layer que não é o que a gente quer, né? Não é o que a gente está usando. Então eu vou alterar essas cores do meu bloco. Mudei aqui no, na indicação do layer e não mudou a cor, porque tem outras propriedades de camada também que eu preciso alterar. Percebam aqui que essa caixinha Object Color significa cor do objeto. Eu tenho que mudar, que eu quero colorir o meu objeto por camada, porque toda vez que eu for mudar a camada, eu já mudo a cor automaticamente. Então eu vou selecionar aqui By Layer. Aí agora ficou da cor que eu quero. Então não quero mais essa cuba, vou apagá-la e vou transformar essa cuba no meu bloco. Aqui está perguntando: The block definition has changed. Do you want to redefine it? O que isso quer dizer? A definição de bloco mudou. Por que mudou? Porque eu tinha uma cuba que se chamava, eu tinha já uma cuba que tinha esse nome, e aí eu apaguei. Aí ele pergunta se eu quero redefini-la. Eu vou dizer que sim, porque eu apaguei a anterior. Mas se elas tivessem que coexistir, elas teriam que ter nomes diferentes. Então eu vou redefinir. Ok. Aí agora eu vou espelhar essa cuba para ela ficar na orientação que eu quero. Se eu quero espelhar, eu vou na aba Modify e eu vou procurar o Mirror, que é espelho. Aí ele me pede, especifique o primeiro ponto da linha de espelho. Pode ser a partir do meio. Aí, quando eu só mexo o meu cursor, ele já me mostra a orientação, a projeção de orientação. Tá na orientação que eu quero, eu clico. Aí ele me pergunta se eu quero apagar o objeto anterior. Sim, eu quero. Então, agora eu vou levar. Ó, gente, olha só, minha cuba não ficou no ponto certinho, não. Percebem? Quando eu fui criar o bloco, não sei por quê. Ah, porque essa linha estava dividida. Ele não pegou o eixo certinho da minha cuba. E eu quero o eixo certinho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar isso. Eu vou explodir esse bloco e vou refazê-lo. O que é isso? Vou aqui na aba Modify e vou procurar o comando Explode. Pode ser aqui ou pode ser só no X. X também quer dizer Explode. Virou linha de novo. Vou de novo selecionar, de novo criar um bloco. Cuba também vai se chamar Cuba. Só que o ponto de referência vai ser essa linha de baixo, porque ela sim está definindo o eixo certinho do objeto. Então, ok. Aí vai me perguntar se eu quero redefinir, já que já tinha um com esse nome antes. Sim, eu quero redefinir. Agora sim, para mim tá certinho, agora ele me atende. Ok. Temos bloco de geladeira, então a gente pode fazer isso todas as vezes, tá? Como a gente não vai usar mais, eu vou fechar esse daqui. Aí tem algumas refrigerador em vista, frontal, tem um tanto de coisa aí. Mas era só o que eu precisava. Vou fechar o arquivo, não preciso salvar. Agora que eu tenho todos os blocos criados, e eu já tenho também, eu coloquei a Ashura antes, mas eu errei, eu devia ter colocado a Ashura quase por último, porque ela sempre se altera quando a gente faz alguma alteração no nosso desenho. Aqui ainda preciso calcular a área, eu preciso representar o nome do ambiente, a área do ambiente, qual é o nível em planta desse ambiente em relação ao nível da rua ou em relação a algum nível de referência. Então, para eu calcular a área, eu vou digitar no meu teclado AA.
Aí ele já coloca a sugestão do comando. Se eu digitar A, eu vou acionar a área. É isso que eu quero. Aí ele pede, especifique o primeiro canto ou objeto, adiciona área, subtrair área. Vou especificar o primeiro canto. Aí o segundo canto, olhem só, ele vai fazendo uma seleção do ambiente que a gente quer. Depois que eu circulei, depois que eu cliquei nos 4 cantos, eu vou digitar Enter. Aí ele já me mostra a área. A nossa área é 8,45 metros quadrados. Então eu já vou editar esse texto. 8,45 metros quadrados. Vou apagar essa linhazinha que eu tinha deixado. Agora já tá bom pra gente colocar a nossa achura. Vou digitar H de hat, que é a achura. Ele pede para eu selecionar um ponto interno. Quero aqui e quero aqui dentro da minha porta. Olha só que interessante, dei Enter. Para eu não ter que fazer toda aquela reconfiguração que eu já havia feito da Ashura, eu copiei ela aqui, eu coloquei ela aqui no canto, movi. Por quê? Eu quero copiar as propriedades dessa Ashura. Eu quero que ela tenha essa inclinação e que ela tenha esse desenho. Eu vou vir aqui, ó, em Match Properties, quer dizer copiar, corresponder propriedades. Aí, quando eu aciono essa ferramenta, ela me pergunta: selecione o objeto de origem. Qual é o objeto que eu quero copiar? Eu quero copiar essas propriedades. Aí, agora, ele me pede para eu selecionar os objetos de destino, que são esses aqui. Olha só que legal. E eu quero que a minha Ashura fique vermelhinha. Eu não quero ela. Ah, não, ela tá no layer de Ashura. Depois a gente define como outro layer. Não podemos apagar esse daqui. Ok. Inserção de blocos ou criação de blocos. Era isso mesmo que eu tinha para falar. Agora, vamos ver o que mais. Cotas, escalas, impressão, prancha, carimbo, formato. Vamos falar sobre cotas. É um pouco mais complicado de início, mas não precisa ficar com medo, porque a gente vai conseguir fazer. É só aparentemente, depois vocês pegam um jeito. O que acontece? Eu tenho aqui uma aba escrito Annotation, que quer dizer anotação. Nessa aba, eu tenho a possibilidade de pegar minha cota pronta. Isso aqui, linear, quer dizer dimensão linear. Eu venho aqui no linear, eu vou clicar de um ponto até o outro, ele vai fazer uma cota qualquer. Mas a gente precisa de especificações, inclusive definidas em normas, sobre as cotas. Eu deixei aberta aqui a NBR 6492, que trata de representações de projeto para arquitetura, foi que a gente usou na semana passada. E aí aqui tem algumas indicações sobre cotas. Isso aqui a gente não vai seguir, porque essa NBR ela foi escrita quando os projetos eram apresentados ou a lapiseira ou a tinta. Aqui não tem uma atualização para quando os projetos são representados por computador, por desenho auxiliado por computador. Então, ela pede que as cotas indicadas devem ser indicadas em metros para dimensões iguais ou superiores a 1 metro e em centímetro para as inferiores a 1 metro. E os milímetros devem ser indicados como expoentes, tipo isso aqui, ó. Isso aqui é 1 milímetro, isso aqui é o centímetro, isso aqui é 1 metro. Mas o AutoCAD não me permite isso. Então, é normal que se cote desenhos de arquitetura em centímetros, para a gente não ter que ficar quebrando. O AutoCAD entende que é 1 metro, ou centímetro, ou milímetro. Ele não entende que a gente vai fazer variações. Então, eu gosto, e pelo menos a maioria do meu convívio, gosta de cotar em centímetro, porque quando existem medidas inferiores a 1 metro, eu teria que ter que digitar aqui, por exemplo, 0,15. Então, a gente digita só o 15, só 200, 300, tudo em centímetro. E aí ele pede algumas especificações. As linhas de cota devem estar sempre fora do desenho, salvo em caso de impossibilidade. Desenhos simples, mais retos e sem muitas nuances, a gente consegue fazer cota só para fora do desenho, mas às vezes isso não é possível. As linhas de chamada devem parar de 2 a 3 milímetros do ponto dimensionado. Essa
é a linha de chamada, ó. Essa aqui é a linha de chamada e ela deve estar distante de 2 a 3 milímetros do ponto que a gente vai dimensionar. As cifras devem ter 3 milímetros de altura. Então, a dimensão mínima de texto é 3 milímetros de altura. Eu, particularmente, acho muito grande, mas eu vou ensinar vocês a fazerem de acordo com a norma e depois vocês façam as alterações que vocês acharem necessárias. Vocês vão ver que vai ficar bem grande. E o espaço entre elas e a linha de cota deve ser de 1,5 milímetros. Quando a dimensão a cotar não permitir a cota na sua espessura, colocar a cota ao lado, indicando o local exato com uma linha. Nos cortes, somente marcar cotas verticais. A gente não faz cortes com cotas horizontais, porque elas já estão todas na planta. Evitar a duplicação de cotas e aqui segue um desenho de grafite e aqui um desenho à tinta. Mas vocês percebem que ainda não tem uma indicação de desenho computadorizado. Aqui é um exemplo de como dimensionar vãos de portas e janelas. A gente dimensiona o vão por completo, incluindo a estrutura da porta, porque é o vão que a alvenaria tem que ter, né? O rasgo da alvenaria. Aí aqui pede para a gente fazer a cotagem de níveis. A gente já desenhou, né, o nosso símbolo de cotagem de níveis. E em corte a gente não vai ver agora. Pois, então vamos lá no AutoCAD tentar fazer essa cota. Eu vi que a minha cota é uma cota aleatória, eu só vim aqui em linear. Então eu vou vir na aba Annotate, que quer dizer anotação. E aí eu tenho uma aba que é somente para cotas, aqui tem várias coisas. Aqui eu estou vendo qual é o estilo de cota que está sendo utilizado. É um estilo que já está no meu arquivo que se chama ISO 25. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui com a setinha as configurações. Dim Style, quer dizer estilo das dimensões. E eu vou fazer uma nova cota. Como a gente já tem a escala definida que é 1 para 25, eu gosto de fazer primeiro na 1 para 100 e depois multiplicar isso. A partir da 1 para 100 eu copio para as escalas que a gente precisa. Então a gente vai vir aqui, ó, em new, né, novo, e a gente vai digitar 1 para 100. Aí vou continuar. Aí ele vai me pedir algumas alterações. Dimensões, as linhas de dimensão. Eu gosto sempre de colocar as linhas da cota vermelhas, ou se vocês tiverem uma camada específica para depois colocar, pode ser. Mas eu coloco tudo vermelho e só o texto um pouco mais escuro. Então, eu estou mudando a cor das linhas de dimensão, que são essas linhas centrais, e as linhas de extensão, que são essas linhas que vão ser puxadas a partir do objeto, também eu colori de vermelho. E aí, o que eu vou modificar aqui vai ser isso aqui, ó. Extend Beyond Dim Lines. Isso aí é a extensão da linha de dimensão entre as linhas de dimensão. Eu vou deixar, é o que ela se estende assim para fora. Eu vou deixar 0,1. Vamos ver se vai ficar bom. Se não ficar bom, a gente muda. Offset da origem. Lembra lá? A gente precisa que elas estejam de 2 a 3 milímetros da origem. Aqui na norma fala. Então, eu gosto de deixar o máximo. Vou colocar 0,3. O que eu mudo aqui nessa primeira caixinha de linhas é isso. Então, lá para os símbolos. Eu não gosto desse símbolo. Eu gosto do símbolo que é o tique arquitetônico, né? O architectural tique. É esse inclinado para a direita a 45 graus. É o mais usado em desenho técnico. E qual o tamanho dele? Aí a gente vai ter que testar uma vez e ver se fica bom. Vou colocar com 0,2. Não vou mudar o restante e já vou para o texto. O texto, eu quero aquela mesma letra que a gente usou, nas caixas de texto. É o estilos. E a altura
do meu texto também é determinada, ela tem que ter pelo menos 0,3. Ok. Aqui tem uma coisa que a gente precisa mudar também, que é o offset da linha de dimensão. A norma nos pede que o texto esteja distante da linha de cota a 1,5 mm. Então, a gente também vai alterar isso daqui, ó. Isso aqui vai ser 15. E a cor do meu texto, eu gosto que seja um pouco mais escura, ou amarelo, mais forte, amarelo ou verde. Vou colocar verde. Ok, vou dar ok, vou fechar. E vou ver como que ficou essa linha. Eu vou apagar essa cota, porque essa cota a gente fez na escala 1:25. Agora, eu vou aqui na minha caixinha e vou buscar a cota que eu acabei de criar. Olha ela aqui, 1:100. É essa que eu vou fazer as alterações. E eu vou buscar o comando de dimensão linear. É a cota principal. Depois que eu aciono o comando, ele me pede, especifique a primeira origem, né? A origem da primeira linha de extensão. É aqui, é o início da minha parede. E depois especifique o segundo. É esse daqui. Olha lá o que aconteceu. Por que o texto está muito pequenininho? Porque eu ainda não fiz o dimensionamento da escala. Lembra-se que eu falei que eu ia desenhar primeiro na 1:100? Eu não falei para vocês sobre um assunto que é o fator de escala. Eu vou fechar aqui para mostrar para vocês. Abro aqui a caixinha de edição. Na 1:100 eu vou vir em Modify, quer dizer modificar. E aí, quando a gente chega lá no texto, lá no fit, ele me pergunta assim, ó, escalas, fatores para escalas de dimensão. Eu vou usar um fator de escala. E isso aqui vai ser sempre o número da escala que eu quero cotar. Se eu estou na escala 1:100, quer dizer que eu estou reduzindo o meu desenho 100 vezes. Então, para o meu texto permanecer legível, eu tenho que aumentá-lo 100 vezes. Né? Quanto mais eu diminuo o meu desenho, maior o meu texto vai ter que ficar. Então, aqui eu vou digitar 100, porque é na escala 1:100 que eu quero. Aí, olha só como ficou. Mudei tudo isso aqui, mas não mudei o meu texto. Então, eu vou ter que, de novo, ir lá no Gene Style, vou em modificar e vou ter que mudar a altura do meu texto de maneira separada. Em vez de ele ter 0,3, vou multiplicar por 100, vou deixar com 3. Vamos ver se assim vai mudar. Multipliquei só por 10. De novo. Tem que ser 30, né? Se era 0,3, fiz conta errada. 30, aplicar, fechar. Isso daqui é uma cota na 1:100. Na 1:100 ela vai ficar assim. Se eu subir mais, né, a minha cota, vocês vão perceber essa distância da origem. Beleza, essa é a minha cota 1:100. Mas vejam aqui que a gente tem um desenho na escala 1:25. Então, a gente vai fazer essa alteração. A gente vai abrir de novo o editor e a gente vai fazer uma nova cota. E essa cota agora, depois de todas as mudanças, a gente pode copiar tudo isso. Só que a gente vai criar uma cota no estilo 1:25. Continuar. E aí, a gente vai vir aqui no Fit e vai, em vez de deixar 100, agora eu quero que tenha somente 25 vezes. Então, a gente vai aqui selecionar a cota 1:25 e a gente vai fazer a dimensão linear disso. Percebam que o meu texto não mudou de altura. Se o meu texto não mudou de altura, eu vou ter que fazer a alteração do meu texto de maneira manual. Vou cortar o vídeo,
porque acho que a gente já excedeu. Deixa eu ver quanto tempo que está. A gente já tem um tempo bom de gravação, então vai ficar para a segunda parte da aula, tá? Até logo e vamos pro segundo vídeo da semana 2.